Beleza. Pessoal, então estamos aqui com o Lucas Almeida. Ele é funcionário mesmo da Databricks. Então, assim, é até a primeira vez que eu estou falando aqui, não pessoalmente, né, mas virtualmente com ele. E, assim, é uma honra para nós termos um cara realmente da Databricks, com propriedade, com vivência real de projetos, né? Vou deixar ele falar, mas, assim, entre na nossa comunidade, tem a comunidade de outros estados também, mas a nossa aqui, a gente já está indo já teremos mais um evento programado, depois no final eu falo. E eu sou o Vitor, sou o organizador, mas assim, a gente está aberto aqui a quem quiser apresentar algo relevante, claro, falando sobre Databricks, focando Databricks e valorizando Databricks, que esse é o objetivo dessa comunidade. Então, Lucas, está com você, eu vou desligar meu áudio, agora é você aí totalmente, beleza? Valeu demais. Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Me chamo Lucas. Estou feliz de estar aqui com vocês. Primeiramente, queria agradecer o Vitor por essa oportunidade de estar aqui na comunidade. Isso é uma coisa muito legal que a Databricks está disponibilizando esses espaços para que a gente tenha um alcance maior por meio das comunidades, né? Então, para cada estado vai ter uma comunidade, para cada cidade, eventualmente. E a gente, no final das contas, quer trazer para vocês não a plataforma em si, mas o que está por trás, que é o valor que vocês podem trazer para os dias de vocês, as empresas de vocês, no final do dia, para que vocês obtenham esse valor por meio da nossa plataforma, né? Então, a nossa plataforma como instrumento para isso. E hoje eu trouxe para vocês esse tema de apresentação aqui para falar sobre o Genie. Então, a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre o que é o Genie, mas principalmente como que a gente consegue seguir um processo estruturado para ter um Genie Space que ele vai trazer valor para o nosso negócio, né? Então, a gente vai entender como que tudo isso funciona e ao final da sessão a gente espera que vocês tenham esse conhecimento para que vocês possam trazer internamente. Legal. Então, vou estar compartilhando aqui a minha tela para a gente começar a falar sobre esse tema. Vitor, você pode confirmar se você consegue ver bem a minha tela aqui, se está tudo ok? Normal, tudo certo. Beleza. Show de bola. Então, vamos lá. Pessoal, se vocês tiverem dúvidas ao longo da apresentação, fique à vontade para colocar no chat. Eu não vou ter como visualizar, mas o Vitor está aqui para checar. E a gente vai ter um espaço no final da apresentação para estar respondendo todas as dúvidas que vocês tiverem, tá? Então, vamos lá. Primeiramente, me apresentando totalmente, né? Sou o Lucas, nascido e criado em Campina Grande, na Paraíba, então sou nordestino, tô atualmente morando aqui em Fortaleza, no Ceará. Sou formado em engenharia elétrica, sou pai, tenho uma bebezinha a caminho e estou atuando como Senior Skill Solution Engineer na Databricks há quase 2 anos, né? Então é legal que nesses 2 anos eu pude acompanhar muito da evolução da plataforma, tudo que a gente já trouxe de inovações e melhorias, e hoje eu quero compartilhar um pouco com vocês para que vocês possam ver também tudo que a gente pode construir com a plataforma. E está aqui meu LinkedIn também, para que vocês possam me adicionar para a gente continuar essa conversa e atingir esse objetivo, que é compartilhar o máximo de conhecimento sobre a Databricks. Legal. E o nosso objetivo de hoje vocês agora, do lado esquerdo, eventualmente, são profissionais de dados que querem conhecer mais sobre as últimas novidades da Databricks, as últimas tendências do mercado. Eventualmente, vocês já ouviram falar sobre o Genie Space ou não. Eventualmente, vocês já tentaram construir o Genie Space vocês, perceberam algumas coisas diferentes, queriam eventualmente melhorar. Vocês também, eventualmente, não sabiam que dava para fazer tanta coisa no Free Edition. E do lado direito, ao final da sessão, vocês vão ver tanta coisa legal que a gente consegue fazer no Free Edition, especialmente para esse processo de construção do Genie Space. Então, tudo isso que eu vou mostrar para vocês aqui, ele vai estar totalmente baseado no Free Edition, que é totalmente gratuito. Vou até mostrar o link para vocês daqui a pouco. A gente vai focar em 2 pontos aqui nessa apresentação, que vai ser o valor do benchmark no Genie. A gente vai conhecer o que é um benchmark e como utilizar ele. E também essa ferramenta nova chamada Genie RX, que é um projeto open source que foi desenvolvido pelo nosso time da Databricks, uma coisa bem simples, mas que traz um valor bem interessante quando a gente está nesse processo de otimização dos Genie Spaces. E, claro, no final de tudo, que vocês entendam
o valor que o Genie pode trazer, como que vocês podem começar a utilizar isso no dia a dia de vocês. Legal. Pessoal, eu dividi a apresentação mais ou menos nessas 3 etapas, então, primeiro eu falo um pouco sobre, dar uma introdução do contexto de tudo isso que a gente está falando, se é a primeira vez que você está ouvindo falar sobre o Genie Space. A gente vai falar um pouco sobre o processo de construção. A maior parte da apresentação vai ser voltada na demo, né? Que, claro, é importante a gente entender o contexto, mas mais legal ainda é a gente ver funcionando na prática. E, ao final, eu vou compartilhar com vocês alguns links interessantes que vocês podem estar consultando para tomar os próximos passos a partir daqui. Legal, então, vamos falar um pouquinho sobre o contexto e vamos se situar no que a gente está falando aqui. Naturalmente, a gente trabalha na Databricks, com Databricks, a gente é muito familiarizado com esses nomes, esses conceitos, mas eu queria até falar um pouco sobre a razão do Genie, né? Por que a gente trouxe o Genie, qual que é a posição que ele traz, o valor que ele traz. Se a gente for pensar no contexto de BI, tradicionalmente, então a gente tem BI há muito tempo nas empresas, né? Mesmo antes dos dashboards em si, as pessoas já faziam gráficos, já tentavam representar um comportamento das empresas por meio de visuais, por meio de números e visuais. O objetivo, no final das contas, é que se eu sou um executivo, se eu sou um gerente, se eu sou alguém que é responsável por uma área, eu quero saber como que essa área está se comportando, como que ela está evoluindo, se tem oportunidade de melhoria, o que eu posso fazer para otimizar a eficiência, etc. E uma das formas de a gente conseguir isso, tradicionalmente, foi a criação de dashboards, como vocês estão vendo aqui na tela, né? Então, a gente consegue fazer, inclusive, dashboards na Databricks por meio do AI BI Dashboards. Vocês estão vendo aqui os visuais que a gente consegue criar. Então, poxa, legal, eu tenho gráficos aqui, eu tenho gráfico de barra, gráfico de linha, eu tenho forecast aqui, várias outras coisas bem interessantes. Mas o que é interessante a gente pensar? Tradicionalmente, também no BI, a gente percebeu que, à medida que o tempo foi evoluindo, por mais que as ferramentas em si tenham avançado muito, ainda assim, uma situação ocorria, que era, poxa, se o meu gerente ele tem uma pergunta que não é respondida pelo meu dashboard, o que eu faço? Então, eu tenho algumas opções. Eu posso estender o meu dashboard, então eu posso criar uma outra página para o meu dashboard, criar um novo dashboard só para atender essas perguntas extras. Eu posso, por exemplo, rodar eu mesmo as queries e trazer essa resposta para o meu gerente. Mas se eu for fazer isso para cada novo conjunto de respostas, vocês podem perceber que isso vai gerar muito trabalho. Isso vai gerar uma situação que fica difícil gerenciar essa quantidade de dashboards, essa quantidade de queries que a gente vai ter que rodar para trazer as respostas para os stakeholders. Mas aí vem uma situação interessante e a gente vai ver como o Genie se encaixa aqui. Porque embora o dashboard possa responder muitas perguntas, como a gente está vendo aqui esse exemplo, então, nesse dashboard eu consigo responder perguntas do tipo, qual o pipeline total que eu tenho, qual o breakdown por segmento de consumidor, de receita por tipo de lead, volume de vendas, etc. A gente consegue responder essas perguntas com esse dashboard. A gente só consegue responder, como eu mencionei para vocês, uma fração das perguntas dos usuários. Aqui são mais cerca de 15 a 20 perguntas que um usuário poderia fazer, mas naturalmente pode fazer muito mais. Pode fazer 50, pode fazer 100 perguntas. Como que a gente consegue criar algo, criar uma interface que seja flexível o suficiente para trazer as respostas para essas muitas perguntas, que seja capaz de escalar, mas que ao mesmo tempo a gente consiga garantir uma qualidade nas respostas. E para isso é que veio a ideia do Genie. A ideia do Genie, como vocês podem ver por esse resumo aqui, a gente vai permitir com que os usuários de negócio, eles literalmente falem com os dados. Então, vocês podem ver aqui nessa tela do lado direito, aqui tem um exemplo, ele vai rodar um pouco rápido, mas a ideia é que, poxa, a gente simplesmente dá acesso para esse usuário de negócio, ele vai estar aqui nessa tela, nessa interface, e todas as perguntas que ele tiver, ele vai poder fazer o que a gente chama de self-serve. Então, ele vai vir aqui, ele próprio vai fazer as perguntas, vai obter os resultados em linguagem natural, então a gente vai ver um texto de resumo para a resposta, a gente vai ver uma tabela com os resultados, a gente vai ver um visual para cada resposta que ele vai obter,
E tudo isso ele vai ter uma experiência individual aqui dentro da plataforma. Nesse momento, vocês podem ter algumas perguntas do tipo, poxa, Lucas, mas como que eu consigo garantir governança? Como que eu consigo garantir que, se esse usuário está fazendo perguntas, ele não vai acessar um dado que ele não deveria ter acesso a isso? No final das contas, tudo isso é gerenciado pela nossa ferramenta de governança, que é o Unity Catalog, que permite com que a gente tenha a definição de acesso granular. Então, eu posso ter um Gene Space só, 10 usuários diferentes, e eu posso ter um usuário que faz parte de um grupo, que ele não deve ter acesso a certas tabelas. Eu simplesmente defino isso no Unity Catalog. O usuário vai fazer as perguntas aqui, mas ele não vai ver os dados daquela tabela, por exemplo, ele vai ver os dados mascarados. Então, a gente consegue ter o mesmo Gene Space, a gente não vai criar vários, não vai ter duplicação, e, ao mesmo tempo, a gente vai garantir esse acesso seguro aos nossos dados. Falando mais, imagine aqui que a gente consegue combinar os dois mundos juntos. Então, não é que com Genie a gente vai abandonar os dashboards, que acabou a era dos dashboards. Não é isso. Mas que a gente consegue ter uma aplicação das duas interfaces, inclusive juntas, para atender cada propósito. Então, imagine o seguinte, para as perguntas principais do meu negócio, que eu realmente quero garantir que meus executivos eles possam simplesmente clicar em um link, eles vão realmente visualizar como o negócio deles está evoluindo, a gente pode utilizar os dashboards para esse propósito, né? Então, a gente vai ter esses visuais muito interessantes aqui, mas, ao mesmo tempo, eu equipo esses meus stakeholders com a capacidade de simplesmente clicarem no botão, como vocês viram aqui na tela, vai abrir o Genie, e eles podem fazer o chamado drill down, eles podem ir mais fundo nos dados que eles estão vendo. Eles podem fazer perguntas do tipo e se, então uma pergunta de caso. Um exemplo disso seria, as minhas vendas estão evoluindo de tal e tal forma, elas estão indo para cima ou para baixo, e eu posso perguntar para o Genie, e se eu mudar minha abordagem, o que você acha que aconteceria no futuro de impacto com relação a isso? E também perguntas do tipo, por quê? Se eu estou vendo uma tendência para baixo, estou vendo um spike para cima ou para baixo, posso perguntar, por que essa queda abrupta aconteceu? E o Genie ele vai combinar os dados que ele tem acesso de todas as tabelas, vai fazer uma série de análises e vai trazer a resposta do porquê que isso aconteceu. Isso é muito interessante, pessoal, porque a gente está dando um passo a mais no que a gente tinha como BI antigamente. Então, o BI antigamente era muito voltado a simplesmente mostrar visualizações, mostrar os dados, mas quem respondia as perguntas do porquê eram os analistas, que tinham que toda vez rodar essas análises completamente, levava muito tempo, era um processo que não era escalável. Naturalmente, os analistas podem continuar a fazer essas análises, mas eles vão ter um tempo livre para focar nas análises mais complexas, que mais vão trazer valor, e para as palavras mais comuns, o Genie consegue trazer essas respostas diretamente pela interface. Legal. Então, depois de dar esse contexto aqui para vocês, vamos falar um pouco sobre o processo de construção de um Genie Space. E, naturalmente, eu queria trazer aqui para vocês de uma forma bem resumida e direta ao ponto. Então, a gente vai ver que o processo de construção de um Genie Space, ele está baseado nesses 3 pilares aqui. Isso é interessante e importante porque, vocês vão ver um pouco na tela, a gente pode pensar em várias coisas diferentes que a gente pode fazer com o Genie Space para configurar ele, para customizar, mas o que vai trazer valor mesmo, o que vai fazer com que a gente alcance o nosso objetivo primário com o Genie Space é seguir esses 3 passos, inclusive nessa sequência que vocês estão vendo aqui na tela. Então, vamos falar um pouquinho sobre esse processo. Ponto 1, que é tópico de foco e dados. Se o meu Genie Space ele vai ser uma interface que vai estar conectada em algumas tabelas do meu Databricks, e ele vai trazer respostas para perguntas que eu posso fazer, a ideia é que, para cada Genie Space que eu criar, eu tenho que ter muito claro qual vai ser o tópico de foco, ou seja, qual vai ser o contexto que os meus usuários eles vão ver e as perguntas que eles vão fazer. Então, as perguntas que os meus usuários eles vão fazer tem que estar conectada, tem que estar ligada a esse contexto. A ideia disso é que, naturalmente, o Genie
por detrás, ele tem as ferramentas de IA, e a IA, ela tem esse fundamento em uma coisa chamada contexto. Então, quanto mais especializado o contexto, quanto mais informações ricas de contexto eu traga, melhores vão ser as respostas que o Gini vai trazer. Então, esse é o objetivo desse ponto aqui de tópico de foco. E também a parte dos dados. Se eu quero responder perguntas sobre um assunto específico, como, por exemplo, vendas de um segmento, eu tenho que trazer os dados que estão relacionados àquele contexto. Inclusive, aqui a gente recomenda trazer cerca de 5 a 10 tabelas da Databricks aqui para dentro de GeneSpace, para que a gente tenha esse foco, essa especialização. Tá? E também vale a pena comentar aqui essas tabelas que a gente vai trazer com o Unity Catalog, por ele permitir que a gente traga descrição da tabela, descrição das colunas. É muito interessante que a gente adicione esses metadados no Unity Catalog e a gente traga isso para o GeneSpace. E a gente vai ver como que esse processo funciona. Tópico 2, ou pilar 2, é definir o benchmark. Pessoal, eu queria destacar esse ponto aqui para vocês, porque até na minha experiência como Scale Solution Engineer, a gente vê que alguns clientes, eles passam batido nessa etapa. Às vezes eles não prestaram toda a atenção nessa opção na UI, eles acharam que não seria tão relevante eventualmente, mas o contrário é a realidade. O benchmark deve ser o nosso foco nesse processo de otimização do GeneSpace. E a razão disso aqui, quando você cria o seu GeneSpace, você adiciona as tabelas, você define o tópico de foco, à medida que você vai interagindo com o GeneSpace, você como usuário individual, você pode ter uma percepção de qualidade do GeneSpace. Você pode pensar, ele para mim, ele está trazendo respostas razoáveis. Mas isso é uma percepção subjetiva. No final das contas, a gente quer que esse GeneSpace ele seja disponibilizado para uma equipe, para uma unidade de negócio, para um grupo grande de pessoas. E cada pessoa vai ter uma percepção diferente. Mas como que a gente consegue vencer a subjetividade? A gente consegue vencer trazendo objetividade para a situação. E a gente consegue trazer isso por meio do benchmark. A ideia do benchmark é que a gente vai conseguir criar uma série de perguntas que a gente chama de perguntas ouro, ou perguntas de verdade fundacional, essencialmente, em que, imaginem 10 perguntas que são as mais críticas para esse tópico de foco, para os usuários de negócio. Imagine que a gente traga as queries SQL que correspondem à verdade daquelas perguntas. Então, quando os usuários fazem aquelas perguntas, aquela é a query que deve ser executada. O que a gente vai fazer com o benchmark é que a gente vai comparar a query que a gente tem com a query que é gerada pelo GeneSpace. E a gente vai checar objetivamente, de forma qualitativa, se essa resposta do GeneSpace ela vai ser adequada, ela vai ser correspondente ao que eu estou esperando. E a avaliação, ela também vai ser auxiliada diretamente pelo próprio Gini. Então, a gente vai ver que ele próprio é capaz de classificar se a própria resposta for uma resposta boa ou ruim. A gente pode confirmar esse resultado e, uma vez que a gente tem esse resultado, a gente pode fazer otimizações para garantir que esse score do Gini ele alcance o nível que é razoável para a gente. Então, de forma geral, a gente recomenda que pelo menos 10 perguntas sejam adicionadas no benchmark e que a gente alcance uma acurácia de pelo menos 80%. Então, esse é um valor de referência que a gente tem nesse processo. E o ponto 3 é monitorar e melhorar. Estou criando meu GeneSpace, está evoluindo legal, mas a gente quer que não só os usuários técnicos utilizem o Gini, mas no final das contas os usuários de negócio utilizem o Gini. Então, qual que é a ideia aqui no ponto 3? A ideia é que vocês pensem em, por exemplo, 2 pessoas, 2 usuários de negócio que são super interessados nesse processo, que são stakeholders. Vocês os convidem para testar o GeneSpace e que eles forneçam feedback. E esse feedback, naturalmente, não precisa ser por um e-mail, não precisa ser um texto que eles escrevam. Eles podem passar esse feedback diretamente no Gini para cada pergunta, utilizando o joinha, para cima ou para baixo. E com isso, a gente vai coletar esse feedback para estar melhorando esse meu GeneSpace ao longo do tempo. Então, a ideia é que estou construindo, defini os benchmarks, alcancei a acurácia, tenho os meus usuários de negócio testando,
eles passam feedback. Quando eu chegar no nível que, nesse grupo de teste, eles tenham uma experiência de forma objetiva, com nível razoável, aí sim eu posso fazer compartilhamento desse Gene Space de uma forma mais ampla com o meu time para que mais e mais pessoas utilizem. Porque a ideia, no final das contas, é que os usuários de negócio, quando eles começam a utilizar o Gene Space, eles já têm uma experiência boa, já de cara. Né? Porque se eles não tiverem uma experiência boa de cara, isso pode trazer uma desconfiança neles nesse sentido. E, ao mesmo tempo, a gente não quer ficar otimizando o Gene Space infinitamente. Então, a gente consegue alcançar esses dois objetivos seguindo esse processo aqui que eu ilustrei para vocês. Legal. Então, falei um pouco sobre esse processo, pessoal. Agora vamos ver o Gene Space na prática aqui no Workspace. Legal. Pessoal, essa tela que eu estou mostrando aqui para vocês é a tela do Workspace da Databricks. Ele aqui está utilizando a edição gratuita. E o que é legal é que vocês podem utilizar essa edição gratuita também, que é por meio desse QR Code, ou se vocês simplesmente pesquisarem por Databricks edição gratuita. E é legal que aqui nesse Workspace a gente pode fazer praticamente tudo, totalmente de graça. Então, inclusive, essa demonstração que eu vou trazer aqui para vocês, totalmente baseada no Free Edition, e vocês podem replicar isso sem custo algum com a própria conta de vocês. Então, vamos ver aqui como que eu fiz esse processo. Aqui do lado esquerdo, a gente tem uma série de opções, e a opção que eu vou selecionar é a opção de catálogo. Nessa opção, a gente consegue ter acesso aos catálogos e as tabelas aqui do nosso Workspace. Do lado esquerdo, vocês estão vendo que a gente tem alguns catálogos com um ícone diferente, que parece um ícone de compartilhamento. E a razão disso é que esse conjunto de dados que eu tenho aqui, nesse esquema, eu simplesmente trouxe ele direto do nosso Marketplace. Então, eu não tive que gerar essas tabelas aqui relacionadas a dados de companhias aéreas. Esses são os dados que a gente vai utilizar na nossa demonstração. Se vocês quiserem replicar exatamente a mesma coisa, aqui do lado esquerdo, se eu vier em Marketplace, eu posso pesquisar por Airline. Vocês podem ver que a gente tem esse conjunto de dados aqui, que eu posso simplesmente clicar nele, totalmente gratuito, e eu posso instalar aqui no meu Workspace. Então, foi exatamente isso que eu fiz nesse processo. Vocês podem ver que esse conjunto de dados, ele possui referências relativas a ano, numeração de voo, atraso, isso a gente vai utilizar na nossa análise, e alguns outros dados que a gente vai dar uma olhada aqui, como que eles estão. Então, o que eu fiz aqui, pessoal, foi que eu basicamente trouxe essas 4 tabelas, mas eu trouxe para dentro do meu próprio esquema. Então, eu criei um esquema aqui dentro desse meu Workspace, que é o Genie Airline Performance Data, e eu trouxe essas 5 tabelas aqui, essas 4 tabelas para dentro do meu esquema. Eu trouxe também essa tabela adicional aqui, do FAA Commercial Airport US, que ele traz informações adicionais, principalmente dos códigos dos aeroportos. E eu trouxe essa tabela adicional porque eu queria cruzar os dados relativos a esse dataset aqui com os códigos dos aeroportos, para saber informações relativas aos aeroportos diretamente. Do tipo, quais os aeroportos que mais têm atraso, quais os aeroportos que mais têm desvio de rota, quais os aeroportos que mais tiveram viagens, etc, etc. Então, vocês podem ver que a gente pode utilizar como base os dados do Marketplace, mas a gente pode enriquecer isso com outras tabelas que a gente está trazendo aqui, tá? Inclusive, aqui vocês podem ver uma dessas tabelas, né? A gente pode enxergar toda a parte de origem, destino, o ano do voo, o mês, quanto tempo demorou de atraso, etc, etc. Então, tem vários dados aqui muito interessantes que a gente pode utilizar nessa nossa análise. E aqui nesse meu Genie Space, vamos começar a fazer a criação dele aqui. Do lado esquerdo, eu posso clicar aqui em Genie. Eu já tenho um Genie Space criado, mas eu vou mostrar para vocês o processo de criação do zero. Então, se eu clicar aqui em New, eu vou fazer a conexão com os meus dados, então eu vou colocar aqui em todos. Vou pesquisar pelo meu esquema e vou selecionar todas as tabelas que eu tenho aqui. Então, 5 tabelas. Estou com o meu espaço novo, eu vou chamar ele aqui de análise de
operação de... Ó, a Ilek, inclusive, já trouxe para mim uma sugestão. Eu vou, inclusive, utilizar essa própria sugestão dele aqui. E a gente tem o nome do Genie Space. Então, novamente, pensando naquele ponto 1 que eu falei para vocês, tem um tópico de foco, ter os dados, e aqui do lado direito a gente pode trazer uma descrição para esse Genie Space. Vou, inclusive, aceitar a descrição que foi gerada automaticamente. E a ideia dessa descrição é que, quando os usuários de negócio eles vierem para esse Genie Space, eles conseguem entender o que esse espaço ele é capaz de responder. Então, a gente vai ver aqui os dados que estão disponíveis, as capacidades e as limitações. Pessoal, a gente, até aqui, vocês viram que a gente criou o Genie Space, a gente adicionou os dados. Vamos fazer um teste. A gente pode começar a fazer perguntas com o que já está pronto. Então, até aqui eu não fiz nenhuma customização dele, eu simplesmente criei o Genie Space, adicionei os dados, e se eu começar a fazer perguntas aqui? Então, fiz essa primeira pergunta que está em inglês, a gente vai ver algumas perguntas em português que a gente pode fazer também, e eu estou perguntando aqui qual a distribuição de voos para cada carrier individual. Ele vai fazer uma análise aqui dos dados, vai elaborar um plano, e a gente vai ver aqui a resposta em alguns momentos. Aqui no topo vocês estão vendo as outras opções, a gente vai dar uma olhada nelas daqui a pouco. Boa. Enquanto ele está carregando, inclusive, eu queria brevemente mostrar para vocês essa parte aqui das instruções. Então, pessoal, quando a gente começar a experimentar aqui com o Genie Space, a gente vai ver que as respostas vão ter, eventualmente, comportamentos que não era exatamente aquilo que a gente queria. Para melhorar essas respostas, uma das coisas que a gente pode utilizar, depois que a gente garante que os metadados estão adicionados aqui nas tabelas, é passar as instruções. Então, a gente tem aqui a parte de instruções de texto, a parte de joins, quando eu quero informar para o Genie como que as tabelas elas estão relacionadas. Eu tenho aqui a parte de expressões SQL comuns, então vou poder explicar para o Genie como aplicar filtros, medidas e missões. E eu tenho aqui a parte de queries também, que eu posso adicionar, eu posso salvar queries aqui. Comentário que eu queria fazer é que a gente vê que alguns clientes, eles não têm claro a diferença, principalmente entre essas duas opções, a opção de texto e a opção de queries, qual o propósito de cada um. A ideia, pessoal, é que realmente a gente siga essa evolução na medida que a gente for construindo o nosso Genie Space, seguindo aqueles 3 passos que eu comentei para vocês. Então, o primeiro passo é garantir que as tabelas aqui, elas tenham metadados, então vocês podem ver aqui a descrição da minha tabela, a descrição das colunas, isso é super importante. E uma vez que eu garanto isso, aí eu venho para cá. Essa opção de texto é uma opção, como vocês estão vendo aqui, instruções gerais. Então, significa que o Genie, toda vez que eu fizer uma pergunta, ele vai checar essas instruções para trazer as respostas. A ideia é que a gente mantenha essas instruções com o menor tamanho possível, porque isso pode, eventualmente, inclusive, causar uma certa confusão quando o Genie estiver respondendo algumas perguntas. Então, a ideia é que, nessa parte de instruções gerais, a gente foque em explicar para o Genie, por exemplo, nomenclatura, jargões internos, ou um certo formato das respostas, ou quando a gente está pensando em trazer visuais também, que a gente tenha, por exemplo, detalhes na visualização que a gente quer trazer para os usuários, etc. Mas que a gente use o máximo possível as outras opções, ao invés dessa opção de texto aqui. Então, o ideal é que a gente faça isso. Naturalmente, a gente vai precisar utilizar um pouco de texto, mas a gente pode utilizar as outras opções mais do que essa opção de texto. A razão é que essas outras opções, elas só vão ser utilizadas quando o Genie identificar que tem aquele contexto. Então, aqui na parte de joins, ele só vai utilizar essa informação quando ele vê que a pergunta está relacionada às 2 tabelas que estão descritas aqui. Para a parte de expressões, a mesma coisa. E para a parte de queries aqui, tem um entendimento um pouquinho diferente, no sentido de que a ideia é que você pode salvar uma query completa aqui dentro. E você, naturalmente, não deve fazer isso para todas as perguntas dos usuários do negócio, porque senão a gente está voltando naquele mesmo ponto que a gente quer superar aqui com o Genie. A ideia é que, eventualmente, você pegue as perguntas mais complexas, as perguntas que vão trazer mais valor, eventualmente as perguntas mais comuns, 5, por exemplo, das perguntas mais importantes, você pode salvar aqui como queries SQL, e a ideia é que, ao invés do Genie
tentar trazer a própria resposta, ele já vai vir aqui nessas respostas que estão salvas e já vai trazer o resultado. Isso, novamente, traz para os usuários um nível ainda maior de confiança e a gente garante que o Genie nunca vai trazer uma resposta nada diferente do que a gente quer. Ele vai literalmente trazer a resposta que já está salva aqui, tá? Então, esse é o propósito dessas queries SQL que a gente consegue salvar aqui do lado. Então, vamos dar uma olhada na resposta. Aqui do lado esquerdo a gente já vê a resposta que ele trouxe, os queries individuais, a quantidade de voos, e a gente vê essa visualização aqui na forma de gráfico, né? Então, legal, isso aqui já está funcionando, mas a gente pode ir além. Então, para a gente ir além, a gente pode começar a utilizar os benchmarks. Então, vamos dar uma olhada aqui nos benchmarks, como que eles funcionam. Eu posso vir aqui, eu posso clicar em adicionar benchmark, e o que a gente pode fazer aqui, pessoal, é um processo um pouquinho diferente, que é, ao invés, por exemplo, vocês podem falar, Lucas, eu não tenho as perguntas ainda definidas, mas eu quero entender o processo do benchmark para começar a dar os passos. O que a gente pode fazer é utilizar o Genie Code para isso. O Genie Code, inclusive, é um lançamento recente da Databricks, que é basicamente o nosso assistente, mas muito mais poderoso, com muito mais contexto aqui dentro. Então, o que eu posso pedir para ele é que eu posso pedir para gerar 5 perguntas de benchmark para o Genie, para os meus dados de linhas aéreas. E o que eu vou fazer aqui é que eu vou pegar o caminho para essa minha tabela aqui no meu workspace. Então, posso clicar aqui, eu vou só pegar o nome e eu vou passar aqui o caminho para o esquema. Lucas, deixa eu só te interromper. O Denis aqui perguntou se para preenchimento dessas instruções, metadados, descrição das tabelas e colunas, ele pode fazer isso em português. Sim, pode fazer sim. É interessante que, se a gente for fazer isso em português, que a gente tenha uma consistência. Então, vocês podem ver aqui, por exemplo, esse meu dataset aqui, ele tem as colunas, os nomes em inglês, e eu poderia trazer aqui a descrição em português, por exemplo, mas o ideal seria que até os nomes das colunas fossem em inglês também, idealmente, para que, por exemplo, quando o usuário ele faça uma referência a aeroporto ao invés de airport, o Genie já saiba diretamente. Embora o Genie seja capaz de fazer a tradução automaticamente, para a gente garantir ainda mais essa acurácia, a gente pode garantir essa consistência de que tudo aqui vai estar em português para trazer essa qualidade melhor de respostas. Boa. Show de bola. Se vocês tiverem outras perguntas, fica à vontade para perguntar, tá, pessoal? Eu estou monitorando aqui. Boa. Legal, então, vocês podem ver aqui que do lado direito, eu pedi para ele fazer 5 perguntas de benchmark, passei o nome do meu esquema, então ele já entendeu quais as tabelas que estão lá, os metadados, e eu posso vir aqui e clicar em adicionar benchmark, trago a pergunta, clico em gerar SQL. Naturalmente, o ideal é que eu não clique aqui em gerar SQL, porque eu deveria ter essa que a gente chama de ciclo da verdade fundamental, né, que seria basicamente a query SQL que realmente corresponde a exatamente o que eu quero trazer de resposta para o meu usuário. Mas como eu estou testando aqui, posso simplesmente clicar nesse botão, a gente vai ver o resultado e eu posso clicar aqui em adicionar benchmark, tá? E aí a ideia é que a gente faça isso para as outras perguntas também. Então, ele gerou aqui para mim essa query, posso clicar aqui em adicionar benchmark, e a ideia é que eu faria isso para as outras 5 perguntas aqui. Naturalmente, não vou fazer isso para todas as perguntas, mas eu queria mostrar para vocês um exemplo de execução, então eu vou clicar aqui em cima e executar todos os benchmarks, e a gente vai ver um exemplo aqui do comportamento dessa funcionalidade. Então, vocês podem ver que o Genie está pegando essa pergunta, ele está gerando uma resposta, e ele vai comparar qual query que eu passei para ele e ver se aquele resultado é um resultado razoável. Tá? Então, vamos guardar aqui um momento, ele está gerando a resposta.
Enquanto isso, eu já vou trazer aqui uma visualização interessante que eu quero mostrar para vocês e também o outro Genie Space que eu criei a partir disso. Esse aqui foi um dashboard que eu criei a partir dos dados, vou explicar um pouco para vocês sobre ele e como que a gente consegue combinar esses dois mundos. Então, legal, vocês viram que como eu simplesmente coloquei essas perguntas e essa referência aqui direta, o resultado aqui foi ruim nessa avaliação, mas olha que interessante, a gente tem uma referência objetiva do comportamento do Genie. Eu posso vir aqui, eu posso confirmar se realmente foi bom ou ruim, eu posso clicar aqui em tentar corrigir, e o Genie, ele próprio vai me sugerir coisas que eu posso melhorar na configuração. Ele me traz o motivo da pontuação, então eu entendo realmente por que ele está trazendo esse resultado, e olha que interessante. Na verdade, a resposta do Genie foi até melhor do que a resposta da verdade fundamental, porque essa resposta aqui do lado direito, ela não foi capaz de resolver esse erro aqui. Então, na verdade, a resposta do Genie foi até melhor do que o que eu tinha passado, né? Que é bem interessante. Posso vir aqui em cima e dizer que, na verdade, essa resposta foi uma resposta boa e que ele deve continuar a trazer uma resposta desse tipo para essas perguntas, tá? Vocês estão vendo aqui em cima que, se eu quiser, eu posso começar a utilizar a resposta do Genie como a minha verdade fundamental. Então, ao invés de estar trazendo essa aqui que eu passei, uma resposta do Genie foi até melhor, é isso que eu vou passar aqui para a verdade fundamental. Isso que ele vai utilizar como referência para as próximas respostas, tá? Show de bola. Pessoal, passando um pouquinho aqui da parte de benchmarks, eu queria mostrar para vocês algumas outras coisas voltada para aquele ponto 3 que eu mencionei para vocês, de monitoramento e de melhoria. Antes disso, eu queria mostrar aqui para vocês esse dashboard que eu criei com base nos dados. Então, os dados de linhas aéreas, vocês podem ver que eu tenho a quantidade de voos atrasados, aeroporto com mais atrasos, mapa de atrasos por aeroporto, distribuição, etc. E o legal aqui, na Databricks, a gente consegue, como eu falei para vocês, fazer as duas coisas. Tanto aqui a parte de dashboards, quanto a parte do Genie. E a gente tem até aqui esse botão, Pergunta ao Genie, que a gente pode, como eu falei para vocês, combinar as duas utilizações. Tem tanto a parte visual, quanto a parte do Genie aqui na mesma interface. Então, os usuários eles podem aproveitar isso e utilizar para alcançar essas respostas que eles querem, os insights, no final das contas, que eles querem obter. Se a gente voltar um pouquinho no Genie, se eu vier aqui para esse espaço que eu havia criado já completo, vocês podem ver que ele aqui, nesse caso, está totalmente em português. Então, o título em português, as perguntas em português. A gente vai ver aqui que, olha que interessante, o Genie, quando a gente faz uma pergunta em português, ele automaticamente vai trazer a resposta em português também para a gente, né? Isso que é interessante, porque ele se adapta à experiência do usuário, né? A expectativa que o usuário tem de resposta. Então, esse Genie Space aqui, como vocês podem ver, uma vez que eu completei ele, que eu garanti que ele está com uma qualidade razoável, eu posso favoritar ele, eu posso trazer também aqui essa certificação, significa que, se eu clicar aqui para vocês, tem essa opção de atribuir certificação. Com esse certificado, eu posso garantir que, para os meus usuários finais, eles sabem que esse é o Genie Space que deve ser utilizado, e a gente vê aqui a resposta em português e o resultado aqui na tabela, né? Isso aqui é bem interessante, que tudo isso feito de forma automática. Vocês podem ver que eu não passei nenhuma instrução aqui falando que ele deveria responder em português, e ele já traz isso aqui para mim. Se eu clicar aqui em monitoramento, dando um passo além, imagine que os usuários eles estão utilizando esse espaço e a gente quer checar como que eles estão percebendo esse meu Genie Space. A experiência está sendo boa, a experiência está sendo ruim, será que tem que alguma coisa melhorar? Ao invés de eles ficarem mandando e-mails explicando para a gente, eles podem simplesmente colocar o joinha para baixo, o joinha para cima. Inclusive, se eu voltar aqui na conversa, eu posso dizer que essa resposta não foi boa, e eu posso falar que os valores aqui eles parecem errados. Então, se eu quiser, eu posso enviar esse feedback para o Genie vai rodar de novo a pergunta, mas se eu quiser também colocar uma flag, eu posso dizer para o meu time, prestem atenção nessa pergunta, está trazendo um resultado inconsistente, por exemplo. Eu posso clicar aqui em enviar para revisão. Se eu clicar aqui em monitoramento, o que é legal? Que
Se eu sou o criador desse meu Genie Space, eu sou responsável por ele, eu posso checar esses feedbacks. Então, eu posso colocar aqui a avaliação como negativa, avaliação positiva, e eu posso vir nessas perguntas e entender por que isso está acontecendo e fazer as melhorias adequadas. A ideia é que, nesse sentido, a gente encoraje os usuários de negócio para que eles não utilizem o Genie de forma sem esse compromisso de passar feedback, que a gente mantenha isso claro para eles que, poxa, você está utilizando o Genie Space, mas a gente quer trazer a melhor experiência para você. E para isso a gente precisa do feedback para entender se está indo bem, se não está indo bem, o que a gente pode melhorar. Então essa é a ideia aqui da parte de monitoramento, e a ideia é que essa revisão seja feita constantemente para que a gente possa garantir esse nível adequado de acurácia para o nosso Genie Space. Boa. Pessoal, além disso, eu queria mostrar para vocês aqui também essa ferramenta que a gente tem, que é o chamado Genie RX. Então, a ideia do Genie RX é a seguinte, inclusive, esse aqui é o repositório dbx-genie-rx, e a ideia desse projeto, que foi desenvolvido pelo nosso time totalmente aberto, é que esse processo de otimização do Genie Space, ao invés de a gente pensar, poxa, eu recebi esse feedback que a resposta não foi boa, mas como é que eu posso melhorar esse comportamento? Eu não sei exatamente o que eu devo fazer. Então, o GenieRx, ele traz esse direcionamento para a gente. Então, vocês podem ver, ele é um projeto que, no final das contas, a gente vai ter um Databricks App, então vai ser um aplicativo dentro da própria Databricks, que a gente vai poder passar o ID do Genie, e ele vai dar sugestões para a gente de melhoria. Então, vamos ver como que a gente pode utilizar esse projeto aqui. Se eu vier aqui no meu Genie Space, vou abrir esse novo conjunto de abas, eu tenho aqui o GenieRx já instalado como um Databricks App. Então, se vocês ainda não criaram um app, o caminho para fazer isso é vir aqui do lado esquerdo, eu posso clicar em Compute, em Apps, e aqui eu posso criar o meu aplicativo, né? Então, fiz a criação desse meu aplicativo aqui direto na Databricks, novamente no Free Edition, totalmente gratuito, e eu instalei o GenieRx aqui dentro. Se eu abrir ele, a gente vai ver que ele está me pedindo aqui o ID do meu Genie Space. Então, eu posso vir aqui e o identificador vai ser exatamente esse valor, depois da barra do Rooms até esse interrogação. Venho aqui, passo o ID do Genie Space, clico em Fetch, e ele vai me perguntar se eu quero fazer análise ou otimização. Vou clicar em análise inicialmente. Ele vê aqui já automaticamente, pessoal, que 3 pontos eu fiz bem, então eu coloquei as minhas tabelas, os meus snippets, os meus benchmarks, mas tem 7 pontos que eu não estou fazendo. Então, não necessariamente eu tenho que fazer eles, mas são pontos que eu tenho que prestar atenção. Então, adicionar métrico views, instruções, exemplos de perguntas com SQL, etc. Posso clicar aqui em começar a análise, e o que esse GenieRx vai fazer é que, por detrás dos panos, ele vai utilizar o modelo fundacional aqui na Databricks. Nesse meu caso, eu pedi para ele utilizar o GPT, não, no caso foi o Llama, a gente pode até olhar isso aqui na definição do app, então se eu descer aqui, vocês podem ver que aqui no LLM Model, eu estou passando para ele o modelo que eu quero utilizar, e, novamente, pessoal, destaque aqui para vocês, totalmente gratuito no Free Edition. Estou utilizando o modelo que está disponível na Databricks, que é o Llama 3.3. Ele vai fazer a análise aqui para mim, então ele traz ganhos rápidos, né, quick wins. O que a gente pode fazer? Ele diz que eu estou fazendo bem porque eu tenho um Genie Space estruturado, mas eu posso melhorar o foco, posso simplificar os datasets, posso adicionar descrições e posso adicionar medidas aqui também. Ele me mostra uma série de coisas que eu posso fazer para melhorar esse meu Genie Space de acordo com certas referências, tá? Mas, além dessa análise, a gente pode pedir para ele realmente fazer essa otimização para nós. Como que a gente pode fazer isso? Então, se eu clicar aqui em Benchmarks, eu tenho todas as 10 perguntas que eu coloquei no meu Genie Space, então ele traz isso para a gente. Posso clicar aqui no Begin Labeling, e ele vai permitir com que a gente verifique as respostas que o Genie trouxe. Ele vai fazer uma análise e ele vai sugerir coisas que a gente pode aplicar. Mas não só sugerir, ele vai permitir com que a gente aplique essas mudanças para o nosso Genie Space, e a gente vai ver isso na prática.
Enquanto ele está rodando aqui as perguntas, eu queria mostrar para vocês, pessoal, um ponto aqui bem interessante, que é a utilização do que a gente chama de AI Functions no Genie. Então, a ideia das AI Functions aqui, até tinha colocado isso na descrição do evento, que não só a gente pense em perguntas mais simples para o Genie, mas a gente pense em coisas mais interessantes, como, por exemplo, a parte de forecasting. Então, eu tenho esse aqui, esse Genie Space, que foi criado, nesse caso aqui, é um workspace que ele é pago, mas AI Functions podem ser utilizados no ambiente gratuito também, tá? E eu tenho essa pergunta aqui para esse meu Genie Space, que é um assistente de portfólio, que é, me mostre o valor dessa ação da AMD com os 9 meses no passado e um mês de previsão para o futuro. E a gente vai ver aqui que ele vai trazer esse resultado para a gente. Vou só aumentar um pouco o zoom da tela. Ele vai executar aqui, primeiramente iniciar o warehouse, depois executar a query e vai trazer os resultados aqui para a gente. Inclusive, ele aqui está inclusive em outro modo, eu vou trocar aqui para vocês, vocês podem ver que ele tem 2 modos. Acabei colocando no modo agente, que traz as perguntas, as respostas um pouco mais avançadas, mas vou trazer ele no modo normal aqui para vocês. E a gente vai ver aqui que ele está com esse label aqui de Trusted, significa que ele está utilizando uma query que eu salvei no meu Genie Space, traz aqui o resultado em texto, traz aqui a tabela e traz aqui o visual com a previsão para o futuro, né? Então, pense o seguinte, pessoal, a gente não precisa limitar o Genie para, assim dizer, simplesmente perguntas mais simples. A gente pode, inclusive, utilizar AI dentro do próprio Genie para fazer previsões, para fazer classificações, para utilizar prompts customizados. E a forma que a gente faz isso é por meio das AI Functions. Eu vou mostrar aqui para vocês como que eu fiz. Então, eu estou vindo aqui numa query que eu salvei. E vocês podem ver aqui nela, se eu descer um pouco, que ele está utilizando essa função aqui chamada AI Forecast. Então, ela é uma das funções de AI que a gente tem aqui na Databricks. Inclusive, se vocês quiserem conhecer mais sobre as AI Functions e como utilizá-las, recomendo bastante que vocês acessem esse link aqui, das AI Functions. Vocês vão ver uma série de exemplos de como que a gente pode utilizar as várias funções de AI dentro do Genie, dentro das Cores SQL, e dentro dos nossos pipelines de dados também. Então, a gente tem várias funções para diferentes propósitos, e eu queria mostrar aqui para vocês que isso é possível de fazer dentro do próprio Genie. Então, você não precisa ter um aplicativo customizado, uma outra interface, um outro ambiente para fazer forecast. Você consegue fazer forecast dentro do Genie Space também. Legal. Vamos voltar, então, no GenieRX para ver se ele completou. Pode falar. Quer dar uma pausa aí para 2 perguntas aqui? Pode falar, à vontade. Uma é minha, dar uma quicada de bola aí para você, que seria assim, qual o modelo fundamental utilizado pelo Genie, né? O que ele está usando aí como modelo para responder? E vou quicar a bola mas assim, tem como eu alterar, né? Tipo assim, eu poderia usar um modelo da Anthropic ou algum outro, né, para as respostas, ou isso é uma outra solução da Databricks, né, onde poderia realmente optar por outro modelo? Interessante. Essa é uma pergunta que a gente vê também alguns clientes fazendo, e a resposta dela está aqui nessa documentação. Para chegar nessa doc, basta pesquisar Databricks AI Partner. A gente vê esse título aqui, né, que é Partner Powered AI Features. E basicamente ele mostra aqui os modelos que estão sendo utilizados para cada uma das ferramentas de IA dentro da Databricks. E no caso do Genie, a gente vê aqui que ele está utilizando OpenAI, mas outras funcionalidades estão utilizando outros modelos. No momento, não é possível a gente trazer um modelo customizado, e a razão disso é que o nosso time interno, ele trabalha muito para garantir que tudo esteja super, super, super otimizado, e o que acontece é que, se está muito otimizado para um modelo, se a gente troca literalmente o modelo fundacional, o comportamento do Genie pode ser muito diferente do que a gente espera. Então, é por isso que o time define o modelo internamente, a gente utiliza isso, mas quem sabe no futuro a gente tem maior flexibilidade.
Beleza. A segunda pergunta do Davlan aí é: o Gini utiliza cluster ou serverless? Acho que ele está querendo dizer como é que ele processa, né? Boa, ótima pergunta. Então, o Gini, ele utiliza serverless, mas ele vai utilizar serverless se você especificar o serverless. Eu falei serverless, na verdade, porque é o mais comum de a gente ver ser utilizado. Se você quiser também, você pode utilizar o cluster normal, mas a razão é que, se eu vier aqui em configuração, na verdade vai ser aqui no sobre, você pode ver aqui que ele está utilizando esse serverless starter warehouse por causa do meu free edition, mas se eu tivesse no workspace pago, se a gente vier aqui, clicar no about, vocês podem ver que eu tenho um warehouse que utiliza computação clássica. Então, se eu quiser, eu posso estar trazendo aqui. Isso significa que no Gini a gente pode especificar qual warehouse que a gente quer utilizar, né? No final das contas, tanto o Gini quanto o dashboard, ele é totalmente baseado no warehouse. Isso é um ponto até interessante de destacar, porque em comparação com outras ferramentas do mercado que têm licenças, que têm custo baseado em usuário, os custos aqui são só de computação. Então, toda vez que o usuário ele fizer uma pergunta, isso vai ser passado para o warehouse vai executar, vai trazer a resposta, mas a gente não vai ter licença por usuário, né? Então, com isso, a gente consegue ter uma redução de custos bem interessante para esse tipo de implementação aqui. Pode seguir aí que não tem mais pergunta. Show de bola. Então, eu queria só concluir aqui mostrando para vocês que a gente consegue passar os labels aqui no GeneRX, falando que, por exemplo, as perguntas foram corretas ou não. Posso clicar aqui em Finish, ele vai trazer começar a otimização, vai passar isso para o modelo, vai sugerir as otimizações e a gente vai poder aplicar essas otimizações aqui, tá? Então, pessoal, eu trouxe aqui o GeneRX porque a gente eventualmente tem contatos com clientes que têm muitas dúvidas com relação a como otimizar o Gini. Claro que tem cenários que dependem caso a caso, mas muitas vezes o básico não está sendo feito da forma correta. E o GeneRX ajuda muito a gente a superar, principalmente essa parte mais inicial e mais simples. Então, vocês estão vendo aqui que ele me fala que o conteúdo das instruções não está correto, as medidas não estão tão adequadas. Eu posso selecionar isso aqui que eu quero que ele aplique, preview changes para ver o que ele vai fazer, e posso colocar que vai ser a versão 1.3, Gini Space. Ele vai aplicar essas modificações que ele sugeriu para mim em um novo Gini Space. Então, a gente vai criar uma nova versão e aí a gente vai ter esse espaço novo criado e já otimizado com base na análise que a gente fez. Boa. O espaço está criado. Se eu vier aqui, a gente tem ele disponível para utilizar, para testar também. Boa. Pessoal, vou voltar aqui na apresentação. Depois dessa apresentação, eu sei que a gente passou por muita coisa no dia de hoje, mas queria destacar aqui para vocês que tudo isso que eu mostrei para vocês, todo esse processo, ele foi totalmente baseado na edição gratuita da Databricks. Vocês podem acessar por esse QR Code, por esse link que eu coloquei aqui destacado. E esse é uma iniciativa da Databricks para trazer isso de forma mais ampla ainda para os usuários. Então, se você tiver uma ideia de projeto como esse que eu mostrei para vocês, de análise de companhias aéreas, vocês podem utilizar a edição gratuita para isso, né? Dá para a gente fazer muita coisa, dá para a gente pensar em várias coisas que a gente pode fazer com o Databricks, não só para fazer uma análise direta, mas construir um app dentro dele, fazer várias outras coisas legais. E se vocês quiserem ir além, eu recomendo que vocês instalem os DB-Demos que a gente tem disponível nesse link aqui, que é o resources/demos/library. Vocês podem pesquisar por API, colocar o filtro de tutoriais. A gente tem aqui esse site que traz vários exemplos de Gini Spaces já prontos que vocês podem utilizar. Tem a documentação pública que vocês podem conferir também. Recomendo muito que vocês fiquem de olho nas novidades nesse link aqui do Release Notes. Então, a gente está constantemente soltando novas atualizações. Vocês podem ver aqui que até 2 conjuntos de atualizações no mesmo dia aconteceram. E também que vocês entrem em contato com o nosso time de contas da Databricks. Se vocês quiserem apoio nessa jornada, a gente está aqui totalmente disponível. E, eventualmente, o meu time, o time de STS, vai ser o time engajado para ajudar vocês nessa jornada, porque esse é um dos nossos objetivos, que é realmente apoiar os clientes a acelerar a jornada deles na Databricks. Então, pessoal, eu queria agradecer aqui novamente
ao Vitor pela oportunidade, a vocês aqui pela presença. Espero que esse conteúdo tenha sido proveitoso para vocês. Eventualmente a gente passou pelo conteúdo de forma muito rápida, mas se vocês tiverem dúvidas, fiquem à vontade para entrar em contato comigo no LinkedIn. Eu posso compartilhar mais links para vocês, mais tutoriais, responder algumas perguntas que vocês tenham. E, novamente, aqui o destaque para o Databricks 100% gratuito que vocês podem começar a utilizar hoje. Então, novamente, obrigado, pessoal. Não sei, Vitor, se você tem mais alguma pergunta, ou se é que o pessoal tem mais alguma pergunta no chat. O pessoal não mandou nenhuma pergunta aqui agora, mas eu sou um cara que não vou perder a oportunidade de perguntar para você, que é o cara da Databricks, né? Assim, até para quicar a bola mesmo, eventualmente, num outro momento desse, que é o seguinte: ok, eu tenho um agente de dados do comercial, eu tenho um agente de dados do financeiro, eu tenho um agente de dados do RH. Como na Databricks eu posso ter um único agente que conversa com esses múltiplos agentes, né? Uma ideia de agente com agente e tal. Porque, como você disse, o Gini é focado em um tópico. Como eu vou entregar uma experiência em que conversa com múltiplos tópicos, onde que se faz isso no Databricks? Boa. Então, o que é legal é que a gente está com uma funcionalidade que no momento está em preview. Essa funcionalidade se chama OneChat. Eu posso até aqui mostrar um pouco dela para vocês. Então, se eu vier aqui nesse ambiente, esse aqui que eu tenho é o ambiente Azure, mas se eu vier aqui no ambiente AWS, essa feature já está disponibilizada aqui. Inclusive, essa interface que eu estou mostrando aqui para vocês é chamada Databricks One, que é a interface que nós criamos dedicada para os usuários de negócio. Então, ao invés do usuário de negócio ele ir para o Workspace, que ele pode se perder clicando em tantos botões, ele pode vir aqui, ele já vai ter tudo o que ele quer. Então, vai ter o Genie Space, vai ter os dashboards, vai ter os apps. E imagina que ele não, por exemplo, se eu tiver 50 Genie Spaces, ele não sabe exatamente qual Genie Space que ele vai utilizar, mas ele sabe a pergunta que ele quer fazer. Então, eu posso pedir para explicar, explain to me. Eu vou pedir para ele explicar aqui sobre a desistência de clientes de telco. Simplesmente fiz essa pergunta. O que ele vai fazer aqui com o OneChat é que ele vai procurar qual Genie Space faz sentido para essa pergunta, né? Então, isso aqui é interessante, que a gente pode vir aqui e já utilizar essa experiência que a gente chama de OneChat, que é um chat único. Existe uma outra abordagem, caso a gente queira ter um agente que está conectado a múltiplos ambientes Genie, que é o que a gente chama de supervisor, que é o supervisor. Então, você pode criar na Databricks um agente e você pode falar que ele vai ter acesso a 3 Genie Spaces e aí ele pode combinar as respostas que ele obtém a partir desses 3 Genie Spaces para trazer para o usuário. Então, é uma forma de fazer isso também. Eu diria que, em resumo, essa experiência aqui do OneChat, ela pode atender a maioria dos casos, mas se a gente quiser ir além, quiser customizar, tem alternativas também na Databricks. Perfeito, Lucas. Muito bom. Para mim ficou claro, acho que ajudou muita gente também, porque isso é uma demanda, né? Quando a gente vai caminhando para essa questão de agente de dados, a gente sabe que em algum momento as pessoas vão querer conversar entre vários agentes, né, de dados. E aí ficar transacionando, agora eu não posso mais perguntar para esse e para outro. Essa experiência aí do Databricks One é fantástica mesmo. Bem, não temos mais perguntas aqui. Aí estão perguntando aqui, a gravação vai ficar disponível? O que acontece? Aqui na plataforma do Databricks User Groups, quando o evento encerra, ele tem uma página. E aí eu vou colocar a gravação lá, tá? Ela acaba indo para o meu canal no YouTube, mas vai ficar lá embedada na própria página do grupo aqui de usuários, tá bom? Então, é isso. Por exemplo, o evento da semana passada está gravado, está no meu canal, mas está também visível lá na plataforma, tá? Alguma dúvida a mais? Acho que não. Deixa eu só
Terminou aí, ô, Lucas? Sim, tudo concluído. Ah, bacana. Então eu vou só ressaltar aqui, pessoal, que nós aí, né, na semana que vem teremos mais um workshop. O que acontece? Nós estamos com o Lucas aqui, que é o top dos tops aí para falar sobre agente de dados. E aí aqui a Lívia ela vai um pouco mais no básico ali, né? Mesmo no Free Edition, clicando, mostrando vocês aí criar o primeiro agente. Mas vimos aqui, por exemplo, o Lucas já trazendo aí NI Functions e tudo mais, um tema um pouco mais avançado sobre agentes. Depois, vamos dar uma pausa aí de uma semana, que estão vindo uma batida, e aí no 3 do 4 vamos falar sobre Databricks, Metric Views, que eu acho que Lucas, né, acredito também, tem total sentido aí com essa parte de Gini, Databricks ANIBI, Dashboards. Então, as Metric Views só fazer uma prévia aí, é uma camada OLAP dentro do Databricks, né? Muito fantástico, assim, eu estou realmente impressionado com essa solução. Então é isso, tá? Não percam aí os nossos eventos. E não está só restrito aos capixabas. Apesar de que, como esse monumento capixaba aqui é bem bonito, estão convidados a vir no nosso estado, mas é aberto aí para todo o Brasil. Lucas, brigadão demais e, cara, nos vemos aí na próxima. Beleza. Valeu demais, Vitor. Pessoal, contem conosco na jornada de vocês na Databricks. A gente está animado para ver o que vocês vão construir com a nossa plataforma. Maravilha. Vou parar a gravação aqui. Valeu, pessoal. Até mais. Tchau, tchau. Valeu. Até mais.